113. Release capítulo 757. Autor: Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Wendy entrou no hospital segurando uma caixa cheia de comida, e lá ela viu o pai de Nana, Tig Pinheiro, conversando com um homem e uma mulher. Eles se curvaram e dobraram os joelhos, como se quisessem se ajoelhar, mas foram impedidos pelo Visconde Tig. A conversa continuou por um bom tempo, e no final o homem e a mulher foram embora relutantemente. Em seguida, Wendy se aproximou do Visconde e perguntou, curiosa, quem são eles? Tig deu de ombros e disse, quem mais? Eles são os pais da nova bruxa. Eles estavam preocupados em deixá-la sozinha no hospital e perguntaram se podiam levá-la para casa. Depois que eu disse para eles que o rei queria que ela ficasse aqui, eles imediatamente mudaram de atitude e expressaram gratidão à sua majestade. Wendy notou um pouco de decepção e orgulho nas últimas palavras do Visconde, e não conseguiu conter a risada, dizendo, você acha que todos os pais são como você, que teve a coragem de invadir o castelo do Lorde para resgatar a filha? Wendy sabia por que Tig se sentia decepcionado. Ele acreditava que os pais nunca deveriam entregar os filhos para ninguém, nem mesmo para o rei. Quando Nana havia despertado, ele havia entrado diretamente no castelo de Roland sem autorização. Felizmente, o gentil e piedoso príncipe Roland nunca havia pensado em tratá-la mal, e por isso esse incidente acabou se tornando uma história comovente. Se ele tivesse invadido o castelo do Duque Rian ou de qualquer outro grande nobre da região oeste para salvar Nana, ele não teria conseguido se safar tão facilmente. Embora isso tivesse acontecido antes de Wendy morar em Vila Fronteiriça, Rouxinol lhe havia contado essa história várias vezes. Por isso ela sabia de onde vinha o orgulho de Tig. Pelo menos, eles são bem melhores que os pais de Vera. Wendy suspirou. Os pais de Vera haviam mandado rapidamente para o castelo a fim de receberem uma moeda de ouro quando ela despertou como uma bruxa. Eles a haviam tratado como uma escrava e a vendido ao rei e à União das Bruxas, mandando ela obedecer a qualquer pedido que fizessem. Se não fosse pelo dinheiro que receberiam, eles provavelmente nem teriam deixado ela voltar para casa. Decepcionada, Vera parou de visitar os pais com a mesma frequência de antes assim que se acostumou a morar na casa das bruxas. Como bruxa, ela até que podia ser vista como sortuda. No entanto, como filha, ela havia sido abandonada pelos próprios pais. Tig assentiu com a cabeça e concordou com Wendy. Verdade, eles são melhores. A mãe trabalha na área de fornos, e o pai é um pedreiro na equipe de construção. Eles só ficaram sabendo do que aconteceu com Sharon depois que terminaram o expediente, mas assim que eles ouviram a notícia, correram para cá imediatamente, sem nem mesmo jantarem. Pelo rosto deles, posso afirmar que eles realmente se importam com a garota. Wendy sorriu e disse, parece que eu estava certa ao trazer essa caixa cheia de comida comigo. Você pode me levar para onde Sharon está? Tig passou a mão na barba e disse, claro, por favor, siga-me. Após a reestruturação e a expansão, o hospital agora possui um departamento próprio de internação, mas apenas alguns pacientes ficariam aqui, já que Nana e Lily podiam curar rapidamente a maioria dos pacientes na cidade de Primavera Eterna. Ao considerar que a influência da igreja ainda pudesse existir, Roland havia pedido que Sharon permanecesse no hospital. Ele não sabia ao certo se todas as pessoas que haviam imigrado de outros cantos do reino de Castelo Cinza conseguiriam aceitar as bruxas como iguais. Ao mantê-la no hospital, pelo menos, ele garantiria que ela não ficasse sem casa ou fosse machucada pela própria família. Tig e Wendy se dirigiram à ala de recuperação. Tig abriu a porta gentilmente e acenou para Nana, que estava ao lado da cama de Sharon. É hora de jantar. Você pode conversar com a sua amiga depois. Ela não vai jantar com a gente? Nana perguntou, surpresa. Em seguida, ela viu Wendy e disse, irmão Wendy. Você também veio. Wendy sorriu e levantou a caixa, dizendo, eu trouxe o jantar dela. Nana disse, ah, entendi. Conversem primeiro então. Mais tarde eu volto. Ela se despediu de Sharon e saiu da ala de recuperação com o pai dela. Wendy se aproximou da cama e colocou a caixa em cima da mesa de cabeceira. Em seguida, ela virou o rosto e se deparou com os olhos de Sharon. A nova bruxa olhava para ela, com um rosto que transbordava curiosidade. Wendy perguntou, como se sente ao se tornar uma bruxa? A garota tinha um rosto infantil e cabelo rosado. Era uma cor de cabelo rara no reino de Castelo Cinza e parecia um botão de rosa. Wendy tinha certeza que essa garota se tornaria ainda mais bonita com o passar do tempo.
Ela já conseguia imaginar o quão extraordinariamente linda Sharon seria quando fosse adulta. Sharon respondeu, eu sinto que algo entrou no meu corpo. A senhorita Nana me disse que foi o poder mágico. Ela franziu os lábios e continuou, a senhora é uma bruxa também? Sempre dói assim na primeira vez? Na segunda vai doer menos. Embora a segunda e terceira pergunta dela pudessem causar uma certa ambiguidade, Wendy sabia exatamente o que a garotinha estava querendo dizer. Sim, eu sou uma bruxa. Você pode me chamar de Wendy. A dor que você sentiu é consequência direta do despertar. Toda bruxa sente a mesma coisa quando desperta, mas só acontece uma vez, então fique tranquila. Se você treinar seu poder mágico, ele se tornará parte de você, como seus braços e pernas. Com essas palavras, Wendy abriu a caixa e colocou os pratos de comida, que estavam bem quentinhos, em cima da mesa de cabeceira. Sharon engoliu a saliva 2 vezes para não babar, mas não conseguiu impedir seu estômago de roncar. Ela corou de vergonha. Você está com fome? Wendy sorriu e imediatamente colocou a sopa de cogumelo shimeji na frente da garota. Pedaços de cebolinha flutuavam no caldinho amarelo da sopa. O óleo na superfície do caldo cintilava. O cheirinho da carne fazia com que a sopa ficasse ainda mais tentadora. Wendy havia aprendido esse truque com Roland, que gostava de realizar banquetes para acolher bem as novas bruxas. Sharon assentiu com a cabeça vigorosamente. Wendy disse suavemente, tome um pouco da sopa para aquecer seu estômago primeiro, depois você pode comer outra coisa. Logo a garotinha começou a devorar o jantar, e até mesmo Wendy sentiu um pouco de fome ao ver isso. Wendy perguntou, onde está sua amiga? Ela foi para casa. Sharon disse enquanto devorava a comida, não sei. Talvez sim. Wendy ficou surpresa, dizendo, ela não veio ver você? Não, Sharon balançou a cabeça. Ela provavelmente não confia em mim completamente. Afinal, eu também sou do Território Sul, assim como aqueles estudantes que perturbaram ela. Wendy ficou atônita. O quê? Você é do Território Sul? Sim. A garotinha enfiou outro pedaço de cogumelo shimeji na boca. Vila Flor do Bordo, uma pequena vila perto da cidade da Águia. Mas agora esse lugar se encontra inabitável. Wendy exclamou, eu pensei que você fosse do leste, assim como ela. E que por isso você decidiu ajudá-la. Então eu não deveria ajudá-la só porque somos de regiões diferentes. Sharon piscou os olhos e disse seriamente. As brigas entre os nobres obviamente não têm nada a ver com ela. Aqueles garotos só queriam encontrar um motivo para perturbá-la. Não importa de onde a gente venha, o errado é o errado. Se eu não tivesse tomado a frente para detê-los, ninguém corrigiria aquele erro. Wendy ficou sem palavras por um tempo, perdida em pensamentos. Vossa Majestade, você se preocupou à toa. Essa garota não precisa que eu a conforte. Só de olhar para o rosto dela, eu consigo perceber o quão decidida ela é. Eliaswit capítulo 758. Seus pais te ensinaram isso? Sharon assentiu com a cabeça e disse, sim, principalmente o meu pai. Ele sempre dizia que muitas coisas no mundo só estavam erradas porque ninguém as corrigia, e que as pessoas se acostumavam com essas injustiças com o passar do tempo. Ele me ensinou que muitas coisas comuns podem estar erradas e que, se ninguém tomar a frente para corrigi-las, repetiremos esses erros e pioraremos o mundo. Wendy disse lentamente, mas infelizmente as pessoas não têm empatia. Elas só se importam com os próprios interesses. Assim como no passado, quando a igreja perseguia as bruxas, a maioria das pessoas só ligava para as moedas de ouro que receberiam da igreja ao invés de questionar se aquelas crianças realmente eram inocentes ou não. Sharon disse, o que eles fizeram foi errado. Eles pensaram que esses erros não os prejudicariam no futuro, e que eles poderiam repeti-los em busca de ganhos pessoais. No entanto, os erros farão o mundo ficar pior, e um dia o problema de um se tornará o problema de todos. Surpresa, Wendy começou a ficar curiosa em relação aos pais de Sharon. Ao perguntar sobre os pais dela casualmente, Wendy recebeu uma resposta inesperada. Eles não são meus pais verdadeiros. Sharon disse. Não são. Ao falar sobre os pais verdadeiros, a garotinha começou a comer devagar. Bem, meus pais estão mortos. A guerra destruiu a cidade da Águia e a ordem do Território Sul. Depois disso, o número de refugiados, pedintes e ladrões aumentou bastante. Meus pais eram membros da equipe de patrulha e lutavam contra esses ladrões e ratos, mas um dia, eles simplesmente não voltaram para casa. No fim, o Lorde da vila fugiu. Vendo isso,
Os habitantes foram embora também. Hoje em dia, a Vila Flor de Bordo não passa de um local deserto. Em outras palavras, essa tragédia foi causada pelo decreto real da seleção do príncipe herdeiro. Assim como o pai dela disse, esse decreto absurdo, que parecia irrelevante para as pessoas, acabou se tornando um desastre para todos. Wendy passou a mão gentilmente na cabeça de Sharon para confortá-la, dizendo, sinto muito por fazer você se lembrar dessas coisas. A garotinha rapidamente parou de lamentar a morte dos pais. Ela afastou a tristeza e se recuperou, dizendo, está tudo bem. Eles já estavam preparados para dar a vida pelo que faziam. Meu pai sempre dizia que, já que os erros nos custaria muito caro no final, nós primeiramente deveríamos pagar o preço para corrigi-los, e isso seria uma honra. Wendy ficou comovida, pensando, honra. A maioria dos membros da equipe de patrulha não se importaria com isso. Eles se comportam como ratos, colocando os interesses pessoais acima de tudo. Por isso, os pais verdadeiros de Sharon foram pessoas raras e respeitáveis. Após um longo silêncio, Wendy disse, então quem foram aquelas pessoas que vieram te visitar? Sharon lambeu os dedos e disse, são amigos dos meus pais. No passado, meu pai ajudou bastante eles. Moro com eles há 2 anos. Eles não têm filhos e me tratam como a filha deles. O nome dele é Marcos, e o dela é Amélia, mas os chamo de tio e tia. Wendy ficou em silêncio, pensando, eles realmente fizeram o melhor que puderam para tomar conta de Sharon. Isso é bem raro de ver numa família normal. Em seguida, Wendy não disse mais nada e só ficou observando Sharon devorar o jantar. A garotinha comeu a última costelinha de porco e deu um longo suspiro de alívio, parecendo satisfeita. Obrigada. Esse é o melhor jantar que eu já tive. Agora que a cidade de Primavera Eterna poderia fornecer comida abundante para as pessoas, ninguém na cidade se preocupava mais com a fome. No entanto, carne ainda era uma coisa rara na mesa das famílias normais. Essas pessoas se sentiriam muito satisfeitas ao simplesmente comerem um pedaço de carne seca. Quanto às costelinhas de porco, somente as pessoas com os salários mais altos, tais como os alquimistas ou os oficiais da prefeitura, conseguiriam comprá-las. Wendy pegou um lenço e limpou o canto da boca de Sharon, dizendo, depois que você se juntar à União das Bruxas, poderá comer coisas assim todos os dias. Os olhos de Sharon se iluminaram. Sério? Vou poder comer carne todos os dias? Wendy colocou os pratos de volta na caixa e disse, claro, e a carne ainda será fresquinha. Sua Majestade prefere carne de porco marmorizada, mas nem toda carne tem essa qualidade. Somente os javalis mais gordos têm esse tipo de carne. Ao cozinhá-la, ela fica bem macia e parece que derrete na boca. E ao fritá-la, ela fica crocante por fora e macia por dentro, e o cheirinho é muito bom. Ah, a propósito, Sua Majestade gosta de chamar essa carne das 5 flores. Mas eu não entendo por que ele colocou esse nome. Não consigo ver a relação entre flores e carne. Graças a Raio e Magie, que gostavam de caçar e assar as presas que capturavam na floresta, as integrantes da União das Bruxas desfrutavam de comidas deliciosas todos os dias. No passado, Raio e Magia conseguiam trazer apenas alguns coelhos assados e ovos de pássaro, mas desde que Magia adquiriu a habilidade de evoluir para uma besta demoníaca alada, o número de presas que elas traziam havia aumentado drasticamente. Elas passaram a trazer javalis e lobos da neve. E se Roland pedisse que elas trouxessem o máximo de carne que pudessem, elas lotariam o porão do castelo em apenas um dia. Wendy uma vez se perguntou por que Sua Majestade havia chamado a Floresta das Brumas de grande tesouro que ainda não havia sido utilizado completamente. Mas agora, vendo a comida deliciosa na mesa todo dia, ela finalmente havia entendido. Como a senhora sabe tanto assim de Sua Majestade? Será que? Sharon perguntou, surpresa, com a mão cobrindo a boca. Wendy sorriu. Sim, isso mesmo. Quando Sua Majestade não está muito ocupado, ele sempre almoça ou janta com as bruxas. E sobre o pagamento de uma moeda de ouro. Também é verdade. A garotinha apontou para si mesmo, dizendo, eu posso, se juntar à União das Bruxas. Wendy soltou um sorriso. Claro que pode. A União das Bruxas te ajudará a melhorar sua habilidade e ao mesmo tempo te protegerá. Nós aceitamos qualquer bruxa que esteja disposta a trabalhar para Sua Majestade e desenvolver a cidade de Primavera Eterna, tornando-se uma de nossas irmãs. Depois que eu me juntar à União das Bruxas, eu terei que morar no castelo. Isso é você quem decide. Se você quiser passar mais tempo com sua família,
Você pode continuar morando em casa. Wendy explicou. Ela sabia que Marcos e Amélia eram pessoas indispensáveis para Sharon. E quanto à escola? A União das Bruxas oferece aulas especiais para todas as bruxas. Já que conseguimos aprender mais rápido e precisamos aprender mais, a educação universal não é adequada para nós. Wendy parou por um instante e pensou um pouco. No seu caso, será necessário que você pratique sua habilidade no início, já que você ainda é muito nova. Quanto às aulas, elas normalmente acontecem à noite. Sem hesitar, Sharon assentiu com a cabeça vigorosamente, dizendo: eu quero me juntar à União das Bruxas. Eu quero me tornar alguém como a senhorita Nana. Embora a garotinha não tivesse dito isso alto, Wendy conseguiu sentir a determinação nos olhos dela. Assim como antes, a garotinha mostrou confiança nas decisões que tomava. Wendy pensou: parece que eu já posso adiantar a data do teste de habilidade dela e a assinatura do contrato. Heliaswitch capítulo 759. Na tarde do dia seguinte, Roland recebeu o relatório da habilidade de Sharon. Isso foi rápido. Ele ergueu as sobrancelhas enquanto Wendy lhe entregava os papéis. Ela já aceitou que agora é uma bruxa. Sim, e de uma forma mais tranquila do que esperávamos. Wendy riu enquanto recontava o que havia acontecido na noite passada. Tenho que admitir, os pais dela criaram uma boa menina. HMM. Roland ficou muito impressionado. Nesta era, alguém com tamanha visão já poderia ser considerado um pioneiro. Talvez esse fosse um curso natural da história. Quando a crença era passada de geração em geração, mais e mais pessoas seriam tomadas pelo mesmo desejo, e quando os números atingissem um certo nível, o mundo passaria por uma mudança extraordinária. Como diziam, uma pequena faísca podia incendiar uma floresta. Talvez esse fosse o caminho natural da humanidade. Ele examinou os detalhes do teste, principalmente a avaliação de poder mágico. Por ser uma bruxa que havia despertado aos 15 anos, a habilidade do ciclone mágico de Sharon estava acima da média. Também estava registrado no relatório que o nível de Sharon podia ser comparado ao de muitas bruxas adultas de Taquila. Evidentemente, Phyllis havia comparecido ao teste. Entre todas, ela era a que mais se mostrava receptiva à chegada de novas bruxas. A habilidade de Sharon resumia-se a gerar correntes elétricas. No entanto, o resumo de Wendy foi muito vago, talvez porque a eletricidade fosse um dos assuntos mais difíceis de física elementar. Quando Sharon amplificava a intensidade das correntes elétricas, o consumo de poder mágico aumentava rapidamente, mas as correntes elétricas seriam fortes o suficiente para destruir placas de madeira e derreter ferro. Já numa baixa intensidade, ela precisaria tocar no objeto para produzir algum efeito, tal como acender uma lâmpada, embora ela tenha queimado algumas durante o teste. Já que Sharon havia acabado de despertar, o controle de poder mágico dela era muito instável. A conclusão de Wendy foi que ela seria mais adequada para ser uma bruxa combatente, embora também tivesse potencial para auxiliar na produção. Roland não planejava fazer outro teste. Afinal, ele não tinha nenhum equipamento para medir a voltagem e corrente elétrica, e portanto, não conseguiria obter os valores exatos. Além disso, Sharon teria que gastar muito poder mágico para liberar uma corrente elétrica de alta voltagem. A habilidade dela de manter a transmissão de eletricidade obviamente não era tão bom quanto o amanhecer no Undiluna, e também não servia para ser uma arma eletromagnética. Ademais, todos os efeitos que eram produzidos pelo poder mágico, seja a chama negra de Ana ou a corrente elétrica de Sharon, não necessariamente correspondiam às teorias relacionadas. Somente quando as bruxas evoluíam com base no conhecimento científico, é que elas obteriam habilidades dentro da compreensão de Roland. Em suma, já estava claro que a habilidade de Sharon tinha muito potencial. Roland estava animado para saber que tipo de progresso poderia ser feito quando a essência da corrente elétrica fosse finalmente entendida por Sharon, e ele também queria ver o quanto o poder mágico de Sharon melhoraria quando ela alcançasse a idade adulta. Mas por enquanto, seria melhor seguir a recomendação de Wendy, permitindo que Sharon praticasse a habilidade dela e focasse nos estudos, já que ela estava atrasada em relação às outras bruxas. Já que Sharon tinha um forte senso de justiça, Roland de repente teve a ideia de, no futuro, colocá-la no departamento de justiça. Uma jovem que pode gerar eletricidade e que sai pelas ruas prendendo criminosos. Isso me parece um pouco familiar. Sem revelar seus pensamentos, Roland assentiu para Wendy e disse: vamos seguir a sua recomendação, muito obrigado. Em minha honra, Vossa Majestade.
Wendy se curvou. Quando Roland retornou ao escritório após o jantar, ele se deparou com Lily, Lun e Rouxinol. As três estavam em volta da mesa e pareciam estar discutindo algo. Olhe para isso. Rouxinol gesticulou para Roland. Minha nossa, eles parecem tão reais. O que é isso? Curioso, Roland se aproximou e viu que em cima da mesa havia 2 potes cheios de cogumelos shimeji. É. De quem são esses cogumelos? No primeiro pote, os cogumelos estavam bem murchos, parecendo aqueles que ficavam guardados na cozinha. Mas no segundo pote, os cogumelos estavam bem frescos e suculentos. Ele pegou um dos cogumelos suculentos e o apertou, fazendo a seiva escoar imediatamente. Os cogumelos estão bem frescos. Eles foram catados por raio. Rouxinol e Luna olharam para Lily ao mesmo tempo. Lily deu de ombros, dizendo, eu usei meu poder mágico para criá-los. Ah, entendi, poder mágico. Roland respondeu casualmente, mas logo ficou chocado. Espere. O quê? Você usou o poder mágico para criá-los? Vossa Majestade, o ciclone mágico de Lily mudou. Rouxinol explicou. Como eu posso dizer? Após a primeira evolução dela, o ciclone mágico parecia um daqueles insetos que a gente vê no microscópio, mas agora ficou diferente, já que algumas marcas apareceram nesse inseto. A capacidade de poder mágico dela também aumentou. Após uma breve pausa, ela continuou. Em outras palavras, a habilidade de Lily evoluiu novamente. Mas os cogumelos ainda são insetos. Luna se juntou à conversa. Claro, isso fez com que Lily olhasse para ela com desgosto. Verdade? Roland animadamente pegou outro cogumelo e o examinou cuidadosamente. Ele rapidamente entendeu como ela os havia criado. Você agora consegue transformar seus micróbios em outros tipos de micróbios? Sim. Mas eles devem ser visíveis no microscópio, e um alvo adequado deve ser encontrado, para só então ocorrer a fase de assimilação. Lily assentiu com a cabeça. Embora ela parecesse muito calma, o brilho nos olhos dela mostrava o quanto ela estava feliz. Já que os micróbios produzidos pelos cogumelos shimeji são relativamente fáceis de observar, eu os escolhi para o experimento. Ela provavelmente estava se referindo aos esporos, que davam origem aos fungos. Roland começou a se sentir animado. Lily agora podia controlar qualquer tipo de micróbio observável. Excelente. Ele estendeu a mão e afagou a cabeça de Lily. Inesperadamente, Lily não se afastou e revirou os olhos para ele, como de costume. Ao invés disso, ela baixou a cabeça e aceitou os cumprimentos. Como que isso é bom? Luna resmungou. Vossa Majestade, meu quarto está infestado. Tem cogumelos por todo lugar, até na minha cama. Meu quarto tá parecendo a floresta das brumas depois de uma chuva. As bochechas de Lily ficaram vermelhas. Ela olhou para Luna e disse, Eu também não sei por que isso aconteceu. De primeira, os micróbios não se transformaram em cogumelos. Eu até pensei que tinha algum problema com o micróbio parental que eu criei. Depois que eu mudei de micróbio parental, eu não imaginei que o quarto ficaria cheio de cogumelos. Quando Roland entendeu toda a história, ele começou a rir bem alto. Do pouco conhecimento que ele ainda tinha de biologia, diferente de uma semente que podia se transformar sozinha numa grande árvore, um único esporo de fungo não conseguiria se transformar sozinho num cogumelo, independentemente de quanta assimilação fosse feita. Mas isso mudou quando Lily começou a fazer o experimento num segundo esporo de fungo, já que daí passou a haver 2 esporos que poderiam se combinar para formar cogumelos. 3. Provavelmente, os cogumelos só haviam crescido por todo lugar porque os micróbios modificados de Lily haviam transformado as bactérias ao redor em esporos de fungos. Já que havia bactéria por toda parte, isso já era de se esperar. 4. Vamos realizar um banquete de cogumelos amanhã. Roland anunciou alegremente. Sem dúvida alguma, com essa segunda evolução, Lily não estava mais limitada à esterilização e desinfecção. Qualquer micróbio observável poderia ser produzido em massa sem custo. Seja para a produção de comida ou para fins militares, a habilidade de Lily seria muito importante de agora em diante. Release capítulo 760. Chamas eram cuspidas dos abismos em ambos os lados da trilha rochosa, traçando formas que pareciam árvores de fogo. De uma forma poética, os pilares de fogo seriam os troncos e galhos, e a fumaça que se formava logo acima seriam as folhas. Essas árvores se conectavam de tal forma que parecia uma vasta marquise negra. Enquanto Turan caminhava por entre as árvores de fogo, ele sentia a temperatura em torno de si aumentar continuamente.
Gotas de suor já se formavam em sua testa enquanto ele sentia suas costas ficarem ensopadas. Este lugar era um mundo completamente diferente do deserto frio lá fora, tudo porque os ventos congelantes dos meses dos demônios não conseguiam penetrar no núcleo da Mãe Terra. É por isso que chamam este lugar de Terra do Fogo. A dama divina de cabelo loiro olhou ao redor, curiosa. Nunca pensei que haveria um lugar tão interessante assim no extremo sul. Por ter interagido com o grupo de Machado de Ferro por uma semana, Turon já os conhecia um pouco melhor. Por exemplo, a dama divina que havia acabado de falar se chamava Andrea. A habilidade excepcional dela em tiro com arcos superava até mesmo os caçadores mais experientes da Nação da Areia. Não havia dúvida de que ela estaria participando do duelo sagrado junto com a companheira dela, a toda-poderosa Cinzas. Interessante. Cinzas franziu o canto da boca. Este lugar parece um forno. Qualquer pessoa normal que ficasse 2 dias aqui viraria churrasco. Não fico surpresa ao ouvir você dizer isso. Andrea deu de ombros. Alguém que não tem bom gosto e estilo naturalmente não conseguiria apreciar a beleza daqui. Você perdeu sua toalhinha. Você não parece estilosa com todo esse suor no seu rosto. Calhe a boca. Turon concordava com a lá de Andrea. Para ele, o lugar mais bonito do extremo sul não eram os oásis, onde o clã Morjin morava e se reproduzia, mas sim a Terra do Fogo, o local onde chamas eram cuspidas do chão. Ele também achava o Cabo Sem Fim muito bonito. Embora esses lugares fossem repletos de perigo, eles também representavam grande força por serem os lares dos deuses, tornando-se, portanto, a fonte da fé do povo da Nação da Areia. Na Terra do Fogo, os clãs disputavam status e poder, mostrando a bravura e a tenacidade deles para a Mãe Terra. No Cabo Sem Fim, os clãs faziam oferendas para a divindade do mar, esperando que ela abençoasse o povo e injetasse mais sangue no curso da água prateada, para que assim mais oásis surgissem no deserto. A Terra do Fogo situava-se numa depressão geológica no meio do deserto. 2. E no centro dessa depressão havia uma colina, o que à primeira vista parecia uma bacia de cabeça para baixo. Este lugar era tão grande que poderia acomodar várias cidades da Areia de Ferro. Devido à temperatura do local, a areia ao redor havia endurecido e compactado de tal forma que o chão parecia ser feito de tijolos. 3. Em ambos os lados dessa trilha larga, por onde passavam, havia abismos e buracos imensos. O fogo subterrâneo cuspido por esses buracos esquentava continuamente o ar ao redor. Porém, o mais impressionante eram as cores. Qualquer pessoa, vindo aqui pela primeira vez, ficaria fascinada pelas cores deslumbrantes. Estendendo-se dos abismos, os paredões rochosos em ambos os lados mostravam uma variação de vermelho carmesim, cujo tom ficava mais escuro à medida que se aproximava da superfície. Essa variação de cores fez Turon se lembrar de um tipo de pedra negra que, quando exposta ao fogo por muito tempo, ficaria avermelhada, em brasa. 4. No entanto, quando os paredões rochosos chegavam na superfície, a cor abruptamente mudava para um verde vivo, como se aquela parte tivesse sido coberta por esmeraldas. Mas Turon sabia que aquilo não eram esmeraldas, e sim a própria terra que, devido ao calor intenso ao longo dos anos, havia derretido e recristalizado, formando uma espécie de vidro verde. Esse vidro refletia um brilho esverdeado, o que deixava tudo ainda mais bonito. E, claro, sem falar dos abismos em si, que cuspiam chamas avermelhadas. Esses pilares de fogo levantavam-se ao redor, como se dessem as boas-vindas ao novo desafiante, circulando a plataforma alta na zona central, que era o lugar mais importante da Terra do Fogo, a arena do duelo sagrado. Aqui, tons de vermelho e verde se misturavam, e eram complementados pela água negra subterrânea e pelas dunas douradas à distância. À primeira vista, parecia que todas as cores do deserto estavam reunidas num só lugar. Se não fosse inverno, as pessoas conseguiriam ver até mesmo os raios de sol penetrando a densa fumaça que havia no céu. Somente o Cabo Sem Fim subaquático, que também rodeava-se de chamas furiosas, poderia se comparar a tamanha vista extraordinária. Concordo que este lugar é muito bonito. Mas seria ainda mais bonito se não tivesse essas lutas e derramar de sangue. A princesa do clã Bravareia, Ladilo Argentea, de repente falou. Aposto que Sua Majestade falaria que esse lugar seria um ótimo. Como é mesmo o nome? Parque Nacional? A pequena dama divina, Beija-Flor, completou. 5. Sim. Foi o que Sua Majestade disse quando ele viu a comunidade de demônios atrás das montanhas nevadas. Já era de se esperar que um rei pensasse da mesma forma que eu.
André empinou o nariz. Ah, fala sério. Você já viu um parque nacional antes? Cinza zombou. Eu não preciso ver, já que eu tenho uma boa imaginação. Pelas palavras de Sua Majestade, tenho certeza que é um lugar de cenário magnífico. Claro, uma pessoa de inteligência limitada não entenderia. Ei! Sempre que Machado de Ferro ou as Damas Divinas conversavam, eles mencionavam o nome do rei de Castelo Cinza. Turon estava muito curioso para saber quem era esse tal de Roland Wimbledon, que fez Machado de Ferro e as Damas Divinas confiarem tanto nele, especialmente as Damas Divinas. Ele uma vez ouviu um comerciante comentar que as Damas Divinas, que eram reverenciadas no clã Mojin, eram caçadas pela igreja nos Quatro Reinos. Porém, a julgar pela forma como elas falavam do rei, as coisas pareciam ser bastante diferentes do que o comerciante falou. Quando o grupo subiu na plataforma, os guerreiros do clã Osso Afiado começaram a vaiar enquanto os outros clãs olhavam com desprezo. Não havia dúvida de que o poder demonstrado pelo clã Bravareia os havia assustado bastante. Poucos dias atrás, Turon soube que o Castelo de Pedras, no qual o líder do clã Chicote de Ferro, Rubaca, morava, havia sido destruído completamente em meio a explosões, matando Rubaca e todos os companheiros de clã dele. Com isso, os 6 grandes clãs agora eram 5, e demoraria muito tempo para recuperarem essa perda. No entanto, a vingança era uma parte inseparável da essência do povo da Nação da Areia. A dívida de sangue entre os clãs Chicote de Ferro e Bravareia não era um segredo. E, já que nenhum guerreiro do clã Bravareia havia invadido a cidade da Areia de Ferro, o plano da Ladilo Argente havia sido impecável. Portanto, os outros clãs podiam apenas observar tudo isso em choque ou permanecerem indiferentes ao ocorrido. O que eles não sabiam era que desta vez o objetivo do clã Bravareia excederia a imaginação de todos. Turon pensou, o clã Osso Afiado é apenas o início. Todos os clãs presentes serão desafiados mais cedo ou mais tarde. Eles terão que fazer o melhor que podem, ou então serão esmagados pelo clã Bravareia. O líder do clã Chama Selvagem, escolhido para ser o árbitro do duelo sagrado, caminhou até a arena e anunciou, líder do clã Bravareia, dê um passo à frente. Aladilo Argente, Eco, respirou fundo, deu um passo à frente e respondeu lentamente, eu sou a líder. O árbitro assentiu com a cabeça e continuou, ótimo. Esta não é a primeira vez que você participa de um duelo sagrado, por isso, espero que você já saiba das regras. 22 homens do clã Osso Afiado participarão dessa batalha. Portanto, comece a selecionar seus guerreiros e armas. Seu clã pode se render a qualquer momento. Mas caso isso não aconteça, o vencedor será aquele que eliminar completamente o outro lado. A este, será conferido o direito de entrar na cidade da Areia de Ferro. O duelo sagrado terá início quando os dois lados estiverem prontos. Release capítulo 761. Em ambos os lados da arena havia estantes de armas para livre escolha dos participantes. As armas mais comuns estavam disponíveis, tais como os punhais, espadas e chicotes. Para garantir igualdade e justiça, ninguém poderia trazer suas próprias armas para o duelo. Afinal, um grande clã definitivamente conseguiria forjar lâminas superiores, enquanto que um pobre clã desafiante teria que depender de armas inferiores. Essa disparidade faria o duelo sagrado perder o significado. No entanto, Turon sabia muito bem que havia formas de burlar essas regras. Aliás, no passado, o clã Chicote de Ferro só conseguiu derrotar o clã Bravareia porque sorrateiramente melou os próprios chicotes com água negra, matando o irmão da Ladilo Argente a queimado. Embora, após o ocorrido, o árbitro tivesse punido o supervisor de armas, o resultado já havia sido decidido, e ninguém contestaria um grande clã em virtude de um clã derrotado. Porém, ninguém previu que o clã Bravareia venceria a morte e se ergueria novamente. Até mesmo os clãs mais fortes se sentiam pressionados pela força do clã Bravareia. Esta era a primeira vez que Turon viu o líder do clã Chama Selvagem olhar para um desafiante de uma forma tão séria. Cada guerreiro só pode pegar uma arma. Cinzas de repente perguntou. Bem, não existe uma regra que determine isso. Turon se recompôs. A senhora pode pegar quantas armas quiser. Ótimo, estou pronta. Primeiro ela colocou 2 cimitarras, na cintura, depois segurou uma marreta na mão direita e um escudo na mão esquerda. Isso deve ser o suficiente para durar até o final. Turon engoliu em seco, impressionado. Embora ele já soubesse que essa dama divina de cabelo escuro e olhos dourados era extremamente poderosa, agora parecia que ele a havia subestimado.
A maioria das pessoas precisaria de muitos anos de treinamento para usar uma marreta de 2 mãos, mas ela havia conseguido empunhar a marreta com uma só mão, como se fosse uma espada pequena. Ela com certeza seria um pesadelo para qualquer oponente. Claramente, durante o conflito na taverna, ela não havia mostrado toda a força que tinha. Estou pronta também. Andrea casualmente escolheu um arco pequeno e deliberadamente diminuiu o número de flechas na aljava para 22. Vamos para a arena. Machado de Ferro murmurou. Espere, Turon congelou, surpreso. Só vocês 4? Ele olhou para os guerreiros do reino de Castelo Cinza, logo atrás. Os 50 homens estavam espalhados pelo local, de costas para as estantes de armas. Eles olhavam para a multidão e pelo jeito não planejavam escolher nenhuma arma. Não tem nenhuma regra que determine o número de participantes, né? Cinzas respondeu calmamente. 4 já é o suficiente. De acordo com as regras, o número de guerreiros participantes de cada lado deveria estar entre 15 a 30 pessoas. O número máximo, 30 pessoas, havia sido determinado levando em conta o espaço da arena. No entanto, também havia outra regra que dizia que o número de participantes do clã desafiante não deveria exceder o clã desafiado. Ou seja, se o clã desafiado mandasse 15 guerreiros, o clã desafiante poderia mandar, no máximo, 15 guerreiros também. Essas regras nasciam de uma verdade amarga. Independentemente de quem vencesse ou perdesse, grandes baixas seriam esperadas, e era comum mais da metade dos participantes ficarem fatalmente feridos. Já houve duelos sagrados em que restou apenas um guerreiro de pé. Portanto, quanto maior fosse o número de participantes, mais severas seriam as perdas de cada clã. Era difícil ver um clã mandar 30 guerreiros para a arena. Isso só acontecia quando o clã desafiado sabia de antemão que o clã desafiante não conseguiria mandar o número equivalente de guerreiros, usando esse método para obter uma vantagem numérica. A decisão do clã Osso Afiado de mandar 22 homens para o duelo certamente levava em conta o fato de que, mesmo se eles perdessem, não haveria muito impacto na força total do clã. Não seria o fim do mundo se eles perdessem o controle da cidade da Areia de Ferro para um clã desafiante. Enquanto eles ainda tivessem bravos guerreiros em suas fileiras, eles teriam a chance de voltar um dia e recuperar a glória perdida. Para o clã Bravareia, a coisa certa a fazer seria mandar o número equivalente de participantes. Embora os guerreiros do reino de Castelo Cinza fossem baixos, frágeis e não parecessem bravos o suficiente para uma batalha como essa, o clã Bravareia ainda teria uma grande vantagem com cinzas por perto. A força inata dela e o fato de ela ser imune às pedras da retaliação divina seriam o suficiente para determinar o resultado. Mas o cenário seria completamente diferente com apenas 4 pessoas. As damas divinas certamente eram as melhores quando se tratava de guiar e ajudar as pessoas a sobreviverem às condições severas do deserto, e elas eram merecidamente reverenciadas por isso, mas isso não queria dizer que elas eram igualmente adequadas para combate. Além disso, com certeza os oponentes usariam pedras da retaliação divina, o que poderia suprimir facilmente as habilidades das damas divinas, e isso poderia deixá-las mais fracas até do que as pessoas normais. Se Ladilo Argente, Echo e Andrea perdessem a capacidade de usar as próprias habilidades, restariam apenas Machado de Ferro e as Cinzas para lutar. Independentemente do quão forte Cinzas fosse, seria impossível para ela lidar com mais de 20 oponentes, sendo que todos estariam dispostos a sacrificar as próprias vidas para garantir a vitória. Com apenas 2 pernas e 2 braços, ela certamente não conseguiria se desviar de todos os ataques. Machado de Ferro tá louco. Por que ele tá fazendo isso? Ele já participou de um duelo sagrado antes. Ele devia saber disso. Por nunca ter sido convidado para participar da discussão de estratégia, Turon não havia dado muita atenção às decisões que Machado de Ferro e companhia tomavam. Afinal, ele conhecia muito bem a frase boca fechada não entra mosca. Porém, ele não esperava que Machado de Ferro fosse tomar uma decisão tão negligente. Turon ficou ali parado, observando os 4 caminharem até a arena. Ele estremeceu involuntariamente, e suor frio começou a se formar na sua testa. Embora o local estivesse quente, parecia que agora ele estava pelado em meio ao vento congelante do deserto. Afinal, ele agora era um membro do clã Bravareia. Se eles perderem, o que será de mim? Provavelmente, eu nem vou conseguir mais viver no extremo sul. Se eu soubesse disso antes, teria emprestado a ele todos os meus homens. Droga! O aparecimento de apenas 4 pessoas na arena chocou bastante a multidão.
Embora mandar um número menor de participantes fosse um sinal de confiança e coragem, 4 contra 22 era simplesmente suicídio. As vaias desapareceram de uma só vez. Todos ficaram espantados. Vocês têm certeza que querem mandar apenas 4 participantes? Vendo algo tão estranho, o líder do clã Chama Selvagem se sentiu forçado a perguntar. Isso mesmo. Vamos logo com isso. Cinza sorriu levemente e olhou para os guerreiros do clã Osso Afiado. A propósito, vocês já escreveram o que querem deixar em suas lápides? A multidão explodiu em falatório. Quem é essa moça? Ela deve ser alguma doida varrida. Tenho certeza que nenhuma dama divina conseguiria resistir a flechas da retaliação divina. Espere, eu acho que ela está falando sério. Eu sinto mesmo. Parece que ela tem tanto sangue nas mãos quanto eu. Tem certeza? Eu sou um guerreiro e sei disso por experiência. Meu instinto também diz que ela é absolutamente assustadora. Mas eles são apenas 4. Já teremos uma resposta. A atenção de todos se direcionou à arena, e a indiferença inicial foi substituída pela empolgação. Mesmo sendo uma missão suicida, a coragem demonstrada pelo clã Bravareia era digna de admiração. E o povo da Nação da Areia nunca hesitaria em mostrar respeito àqueles e àquelas que eram verdadeiramente valentes. Ao ouvir o barulho da multidão, Turon começou a hesitar. Eles realmente acham que vão vencer com essa enorme desvantagem numérica? Foi neste momento que o árbitro soou o gongo que estava pendurado num canto da arena. Sem mais delongas, anuncio que o duelo sagrado entre o clã Bravareia e o clã Osso Afiado começa. Agora. Release capítulo 762. Assim que o anúncio foi feito, os guerreiros do clã Osso Afiado imediatamente puxaram suas espadas e, sem nenhum cuidado, começaram a cercar os 4 oponentes. Independentemente de qual fosse o plano do clã Bravareia, eles eram apenas 4 pessoas. Seria impossível para eles controlarem o espaço da arena. Se os 22 guerreiros fizessem o cerco, o quarteto do clã Bravareia sofreria ataques de todas as direções. Esses guerreiros viviam para duelar e, por isso, não tinham medo da morte. Desde o momento em que pisaram na arena, eles já haviam entregado suas vidas aos 3 deuses. Esta não era apenas uma demonstração de poder, mas sim uma forma de entreter os deuses. De repente, os guerreiros do clã Osso Afiado começaram a ouvir uma melodia. A música da Ladilo Argentea rapidamente abafou o barulho do fogo subterrâneo e do rio Styx. A melodia era divina e delicada, e soava como se viesse do horizonte distante. Sentimentos de perda, sofrimento e pesar estavam contidos na música, e qualquer um que a ouvisse sentiria vontade de chorar. Isso fez com que os guerreiros do clã Osso Afiado parassem de andar. O quê? Parem, o que? Vocês estão fazendo? Parem com isso. Vocês estão blasfemando este lugar sagrado, herege. Eu vou matar vocês. Várias pessoas na arquibancada começaram a agir de forma estranha. Algumas apontavam para o clã Osso Afiado e os repreendiam, enquanto que outras escondiam os rostos e choravam, como se tivessem visto algo terrível. Turon mal conseguiu acreditar no que aconteceu a seguir. Na arena, os guerreiros do clã Osso Afiado começaram a olhar furiosos para os próprios companheiros de clã na arquibancada. Num piscar de olhos, a arquibancada foi coberta de sangue enquanto os guerreiros do clã Osso Afiado massacravam o próprio povo. Uma atrás da outra, cabeças rolavam pelo chão, e suas expressões faciais demonstravam consternação e incredulidade. A melodia triste que tocava no fundo parecia registrar e narrar esse massacre terrível. Isso tudo levou apenas alguns minutos. Quando Turon piscou os olhos novamente, a cena que ele havia acabado de presenciar desapareceu sem deixar nenhum rastro. Os 22 guerreiros ainda avançavam na arena, só que de uma forma muito mais lenta que antes. A lentidão deles era compreensível. Afinal, eles estavam confusos, já que várias pessoas do clã Osso Afiado na arquibancada começaram a xingá-los de repente, alguns até mesmo choravam de raiva. A torcida do clã Osso Afiado deveria apoiá-los e motivá-los, levantando o moral do grupo. Porém, o que estava acontecendo era exatamente o oposto. Isso foi um baque tremendo para esses guerreiros, que viviam e morriam pelo clã e que eram vistos como heróis. Até mesmo os outros clãs, que antes os apoiavam, agora olhavam para eles com bastante raiva, como se eles tivessem feito algo imperdoável. Guerreiros de verdade nunca perderiam o foco, independentemente do quão forte fosse o inimigo, mas eles simplesmente não conseguiam ignorar os xingamentos que vinham de seu próprio clã. Será que essa é a habilidade da princesa do clã Bravareia? Mas como?
Embora Turon já tivesse visto habilidades de controlar a mente antes, tais como a de Cabala do clã Pedrareia, 2, ele nunca viu ou ouviu falar de habilidades que podiam ser usadas a uma distância que excedia 10 passos, 5 metros. Turon percebeu que a maioria das pessoas ao redor ainda estava sob o efeito da ilusão, talvez porque não estivessem usando pedras da retaliação divina. A ilusão só durou pouco tempo em mim porque estou usando uma pedra da retaliação divina. Ele olhou para a líder do novo clã Bravareia. A Ladilo Argenta estava visivelmente a uma distância muito superior a 10 passos da arquibancada. Será que realmente foi a música dela que causou tudo isso? 3. Turon acreditava que os guerreiros do clã Osso Afiado na arena provavelmente tinham a mesma dúvida. E em um duelo, dúvidas eram fatais. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Assim que eles desaceleraram os passos, Andrea tomou a iniciativa. Sem usar o arco pequeno que ela carregava nas costas, Andrea atirou 4 flechas nos 4 inimigos mais próximos. Talvez porque eles ainda estivessem distraídos pelo que acontecia na arquibancada, ou talvez porque eles tivessem abaixado a guarda ao ver que Andrea não estava segurando um arco, os guerreiros foram pegos de surpresa. Quando eles viram as flechas indo na direção deles, já era tarde demais. As flechas voaram incrivelmente rápido, mais rápido do que qualquer arco poderia atirar. Cada flecha atingiu seu respectivo alvo um pouco abaixo da clavícula direita. Isso fez com que eles perdessem a força na mão direita e não conseguissem mais segurar suas próprias espadas. Os 4 guerreiros, portanto, perderam completamente a capacidade de lutar. Isso abriu um espaço no cerco. A música, que reverberava na arena, de repente mudou de triste para ardente e apaixonante. Sons intensos de batidas de tambor pareceram pulsar no coração de cada ouvinte, inspirando-os. Cinzas movia-se como uma sombra, o que mais uma vez mostrava o quão forte ela era. Ela empunhava uma marreta grande e um escudo, mas os passos dela eram tão leves que ela parecia deslizar. Ela usava a mão esquerda para se defender e a mão direita para atacar. Ninguém conseguia de defender dos ataques dela. Ao invés de esmagar os inimigos com ataques poderosos, ela erguia a marreta horizontalmente e se lançava na direção dos oponentes. Desse jeito, em pouquíssimo tempo, ela derrotou 6 ou 7 pessoas. Os guerreiros do clã Osso Afiado, numericamente superiores, agora se encontravam num dilema. Se eles continuassem cercando o quarteto do clã Bravareia pelos 2 lados, eles enfrentariam dificuldades ao ter que se defender das flechas de Andrea, e além disso teriam que encontrar um jeito de conter cinzas e desfazer a abertura no cerco. Mesmo que eles erguessem os escudos, as flechas, que pareciam ter vida, ainda atingiriam suas pernas. As flechas da retaliação divina, que eles atiravam em momentos de pânico, mal representavam perigo para Cinzas e Andrea, e quando as flechas da punição divina caíam no chão, Machado de Ferro, que estava incumbido de proteger a Ladilo Argentea, simplesmente pisava e esmagava essas pedras que custavam dezenas de moedas de ouro cada. Porém, se eles decidissem abandonar o cerco, a vantagem numérica deles se tornaria inútil. Pessoal, aproximem-se de mim. Talvez por ter notado que o plano inicial deles não era mais viável, um dos guerreiros deu um grito bem alto para que os outros 10 ou 11 guerreiros ainda de pé se reunissem. A esta altura do duelo, já estava claro para todos que, apesar do que Cinzas disse no início, nenhum dos participantes havia morrido. Se ela realmente quisesse matá-los, nenhum deles seria capaz de se defender. Todo guerreiro era um bem precioso para o seu respectivo clã. Portanto, o método de Cinzas ganhou o respeito de todos os clãs que assistiam ao duelo, incluindo as pessoas do próprio clã Osso Afiado. Embora eles não temessem se sacrificar em nome do duelo sagrado, a morte precisava ter um significado. A Mãe Terra não era uma divindade sedenta por sangue. Embora ela gostasse de coragem e força, ela não desejava ver mortes desnecessárias. Os guerreiros embainharam suas espadas e ficaram lado a lado, segurando seus escudos. A intenção deles não poderia ser mais óbvia. Eles queriam disputar força com Cinzas e empurrá-la para fora da arena, o que a desclassificaria do duelo. Umph. Tranquila, Cinzas riu e largou o escudo no chão. Em seguida, ela se lançou na direção dos guerreiros, erguendo a marreta horizontalmente. A marreta colidiu fortemente com a parede de escudos. Aguentem firme, força. Gritos de incentivo vieram da multidão, mas o nome de nenhum clã foi mencionado. Era como se, na arquibancada, ninguém se importasse com quem vencesse ou perdesse, contanto que pudessem assistir uma magnífica batalha. Olhando para o lado,
Turon viu que esses dois que haviam acabado de gritar cerravam os punhos com força e olhavam fixamente para a arena. Por alguma razão, Turon sentiu que não havia nada de estranho nisso. As batidas de tambor ficavam cada vez mais intensas, como se convocassem a multidão para avançar corajosamente. Envolvidas pela música, as pessoas estavam tão animadas que sentiam como se fossem participantes do duelo, e não apenas espectadores. Cinzas flexionou o corpo, colocou força nas pernas e começou a empurrar os guerreiros do clã Osso Afiado. Os músculos do braço direito dela formaram um arco perfeito, representando, talvez, o que seria a melhor combinação de força e beleza. Mas claro, este não era um duelo entre uma pessoa e um clã inteiro. Quando o Machado de Ferro, Andrea e Eladilo Argente, Eco, se juntaram às cinzas, o equilíbrio foi quebrado. Os guerreiros do clã Osso Afiado começaram a ser lentamente empurrados para trás. A cada recuo, gritos de empolgação soavam da multidão. Turon não resistiu e também se juntou às outras pessoas, gritando e balançando os braços. Após um crescendo, 4, a melodia finalmente atingiu o clímax. Os passos do grupo de cinzas sincronizaram-se com as batidas da música. Neste momento, os guerreiros do clã Osso Afiado não tinham mais energia. O quarteto do clã Bravareia gritou em coro e empurrou os oponentes para fora da arena. Quando isso aconteceu, a música parou abruptamente. Porém, a melodia empolgante continuava a ressoar nos ouvidos de cada um, e não desapareceria tão cedo. O vencedor é o clã Bravareia. Release capítulo 763. Ao se aproximar do salão de treinamento, Gels Chama Ardente começou a ouvir barulhos de pancada. Parecia que alguém estava treinando intensamente no salão, batendo bem forte num saco de areia repetidamente. Líder. O guarda no portão do salão abaixou a cabeça e se curvou. Olga está treinando aí dentro. Gels apontou para o portão entreaberto. Sim, ela chegou aqui bem cedo e disse que não queria que ninguém a incomodasse. Vou lá dentro dar uma olhada, mas líder, o quê? Ele deu uma encarada no guarda. Nada. O senhor pode entrar. O guarda estremeceu. Parece que minha filha está ficando cada vez mais influente. Gels não ficou nem um pouco ofendido com a obstrução do guarda. Ao invés disso, ele ergueu uma sobrancelha, parecendo interessado. Do jeito que as coisas iam, logo o clã Chama Selvagem teria uma nova líder. Ele entrou no salão de treinamento, que havia sido construído com milhares de pedaços de couro, cordas de cânhamo e longos troncos de madeira. Na cidade da Areia de Ferro, somente ele, o líder do clã Chama Selvagem, poderia se dar ao luxo de construir um salão de treinamento como esse. Areia amarela cobria todo o chão do salão. Dessa forma, se alguma pessoa treinasse aqui, ela se sentiria caminhando pelo deserto. A areia era fina, mas não macia, e muitos objetos afiados se escondiam por debaixo dela, tais como dentes quebrados ou fragmentos pontiagudos, de espadas, flechas, etc., que geralmente eram deixados pelas pessoas que treinavam neste local. Havia também uma quantidade considerável de sangue que havia permeado a areia ao longo dos anos, o que fez uma porção da areia adquirir uma coloração vermelha escura. O avô de Gels costumava dizer que, se um dia toda a areia deste local fosse manchada de vermelho escuro, o clã Chama Selvagem ocuparia para sempre a posição de clã mais forte e seria invencível no extremo sul. Ele também havia dito que, se um dia o clã fosse derrotado e eles tivessem que desocupar o Castelo de Pedra no 1, pelo menos eles não precisariam tingir toda a areia novamente quando reocupassem a primeira posição. 1. Várias barras de metal estavam erguidas no final do salão de treinamento. Sua filha estava descalça e com as mangas dobradas. Ela socava o saco de areia repetidamente. Gels tinha certeza de que, se esses socos atingissem o corpo de uma pessoa normal, vísceras seriam espalhadas pelo chão. Tá animada ao ver a performance do clã Bravareia. Ele sorriu para ela. Olga virou o corpo e efetuou um chute aéreo no saco de areia. O golpe foi tão rápido e forte que mandou o saco de areia voando. A corda de cânhamo, que segurava o saco de areia, não suportou o impacto e partiu violentamente. O saco girou no ar e caiu pesadamente no chão, fazendo a areia amarela voar para todo lado. Ela soltou a respiração, fazendo suas mãos bestializadas voltarem ao normal. Desnecessário perguntar isso, papai. Você já sabe o que eu estou pensando. Você admira aquela dama divina chamada Cinzas, né? Gels riu com vontade. Afinal, num combate 1 contra 1, é difícil encontrar um oponente à sua altura nesta cidade. Olga franziu os lábios.
Infelizmente, eles acabaram de ganhar o direito de entrar na Cidade da Areia de Ferro, e com certeza eles não vão solicitar outro duelo sagrado tão cedo. Mesmo que nós os desafiássemos, eles provavelmente recusariam. Claro. Já que o clã deles acabou de ser promovido, tem muitas coisas que eles precisam fazer para se firmar nesta cidade. Talvez haja um novo desafiante na próxima primavera. Ninguém ousaria gastar energia neste momento. É por isso que eu estou aqui. Já que eu não posso duelar, a única coisa que me restou fazer é socar esses sacos de areia. Olga suspirou. Você só veio aqui para me dizer isso. Você gosta mais de socar esses sacos de areia do que conversar com seu papai? É, não é isso. As orelhas de lobo dela baixaram, como se ela estivesse admitindo o erro. Endireite suas orelhas. Gels se controlou para não alisar as orelhas peludas e macias de sua filha, e falou com ela seriamente. Independentemente do quão fofa ela fosse, não seria adequado para a futura líder do clã fazer esse tipo de gesto com as orelhas. Ela teria que transmitir dominância o tempo todo, pois só assim os subordinados a tratariam com reverência e respeito. Sim, papai. Olga imediatamente endireitou as orelhas e respondeu seriamente. Gels assentiu com a cabeça, satisfeito. Desde o dia em que sua filha despertou como dama divina, ela passou a gostar cada vez mais de lutas, e a força e habilidade dela melhoraram de forma consistente. Da perspectiva dos Mojins, não havia nada de errado nisso. No entanto, quando ela ficou mais velha, as habilidades que os três deuses lhe concederam começaram a mostrar sinais de sequela. De primeira, Olga era apenas uma pessoa normal, exceto que ela podia se transformar num lobo gigante de deserto quando usava as habilidades. Após muitas lutas, ela dominou a habilidade de bestificar partes específicas do corpo, como braços e pernas, e isso lhe deu um meio de se defender das pedras da retaliação divina, cuja área de efeito era muito pequena. A força que o braço bestializado dela podia exercer ultrapassava os limites de resistência de qualquer pessoa normal. Ela, portanto, tornou-se imbatível no duelo. O clã Chama Selvagem, que ao longo dos anos vinha sofrendo perdas severas ao defender o posto de primeiro lugar e que também mostrava sinais de instabilidade, rejuvenesceu e ficou mais forte do que nunca quando ela se juntou à linha de frente. Nos últimos 5 anos, ninguém teve a coragem de desafiar o clã Chama Selvagem. Mas, após muitos anos de prática e batalhas, algumas partes do corpo de Olga tornaram-se permanentemente de lobo, como as orelhas e o rabo. Essas partes não voltavam ao normal mesmo quando ela parava de usar as habilidades. Por isso, atualmente, Olga era metade humana, metade monstro. Claramente, ela não poderia mais viver uma vida normal de dama divina. Nenhum guerreiro bonito seria atraído pela aparência dela, sem falar que a própria Olga era uma mulher muito exigente. Talvez somente o querido papai dela não se importasse com isso. Portanto, ela havia se dedicado completamente a se tornar a nova líder do clã Chama Selvagem. Somente estando numa posição que todos teriam que respeitá-la, é que ela conseguiria silenciar qualquer preconceito. O que você achou do duelo sagrado deles? Gels perguntou. Pareceu interessante, mas na verdade foi apenas um truque da líder do clã Bravareia, a Ladilo Argente. Tirando cinzas, o resto não foi muito impressionante. Olga balançou o rabo. Já eu acho que foi uma tática brilhante. Ela tirou proveito da multidão. Destruiu completamente o espírito de batalha dos oponentes e controlou o ritmo do duelo. Gels comentou, passando a mão na própria barba. Além disso, nenhuma pessoa precisou morrer para que o vencedor do duelo fosse determinado. Eu nunca vi isso na minha vida. Acredito que, no futuro, quando os guerreiros do clã Osso Afiado olharem para trás e analisarem o que aconteceu, eles não terão motivo para odiar o clã Bravareia. Esse tipo de truque pode ser usado apenas uma vez. Olga retrucou, desaprovando. Acredito que nos próximos duelos, o público na arquibancada também começará a usar pedras da retaliação divina. E embora os métodos do clã Bravareia possam ganhar o respeito dos oponentes, há muitas desvantagens. Ninguém enche o estômago com respeito. Quem sabe, talvez o próximo oponente deles seja o próprio clã Osso Afiado, que voltará mais forte e mais esperto, já que não sofreu nenhuma baixa. Gels colocou a mão no ombro de sua filha, aliviado. Por conseguir notar essas coisas e pensar primeiro no interesse do clã, Olga já mostrava sinais de que seria uma ótima líder. Embora ela gostasse muito de partidas equilibradas e interessantes, ela sempre colocava os interesses do clã em primeiro lugar. Foi neste momento que o guarda,
que estava vigiando o portão lá fora, entrou rapidamente no salão e, após fazer uma saudação, disse: líder, acabei de ouvir a notícia de que o clã Bravareia solicitou outro duelo. O quê? Gels foi pego de surpreso, e a cor de seu rosto mudou. Afinal, havia-se passado apenas um dia desde que o clã Bravareia ganhou o direito de entrar na cidade da Areia de Ferro. Qual clã eles desafiaram? O que está em quarto lugar, o clã Tempestade de Areia. Mas eles nem se mudaram pra cá ainda. Ou já se mudaram? Não, senhor. Eu soube que eles não quiseram ocupar o terreno do clã Osso Afiado. Malucos. O que eles estão pensando? Eles não querem morar na cidade da Areia de Ferro. Parece que estávamos errados. Olga permaneceu em silêncio por um tempo, mas logo sorriu. Talvez um duelo com os cinzas não seja tão improvável quanto eu pensei. O que você acha, papai? Release capítulo 764 à noite. A taverna Copos de Caveira tornou-se um lugar mais animado do pequeno oásis. Eu assisti ao duelo entre o clã Bravareia e o clã Tempestade de Areia com meus próprios olhos. Um homem bebeu um copo inteiro de licor e exclamou: a dama divina de cabelo escuro foi simplesmente incrível. Assim que soaram o gongo, ela foi pra cima da dama divina do outro clã e a nocauteou com o escudo. A dama divina do clã Tempestade de Areia se chama Sandra Sandrain, né? Se eu não me engano, ela consegue manipular a areia para criar armaduras e lançar ataques. Como que ela perdeu tão fácil assim? Outro cliente questionou. Mesmo que ela não tenha conseguido responder a tempo, a armadura de areia dela é mais dura que a dos nortenhos. Como que ela não conseguiu bloquear o ataque? Você acha que eu tô mentindo? Eu não fui o único que viu isso acontecer, o homem gritou, descontente. A armadura de areia dela até que pode ser dura, mas não funcionou nem um pouquinho no duelo. Assim que a dama divina do clã Bravareia chegou perto dela, a armadura de areia se desintegrou e se espalhou pelo chão, e o escudo bateu em cheio nela. Rapaz, é só você lembrar do primeiro duelo sagrado do clã Bravareia. A dama divina de cabelo escuro conseguiu disputar força com mais de 10 homens fortes do clã Osso Afiado. Com essa força, Sandra tem que agradecer por ainda estar viva. A areia se espalhou pelo chão. Ué. Ela estava usando uma pedra da retaliação divina. Talvez, mas não tenho certeza. Parando pra pensar, todos os guerreiros do clã Tempestade de Areia e do clã Osso Afiado estavam usando pedras da retaliação divina. Talvez essas coisas não funcionem nela. Vai saber. Bem, durante a partida, uma dama divina que não é afetada pelas pedras da retaliação divina. Como isso é possível? Vocês vão continuar interrompendo o rapaz? Alguém se irritou. Sirvam mais um pouco de licor para esse homem e deixem ele terminar de falar. Uma senhorita veio e encheu o copo do homem. Obrigado. O homem tomou um gole e continuou. O clã Tempestade de Areia provavelmente não esperava que a dama divina deles fosse derrotada logo no início, e por conta disso rapidamente se desorganizaram. Eles mandaram apenas 15 pessoas, e Sandra era o trunfo deles. Assim que ela foi derrotada, já não havia mais chance de vitória. Ninguém morreu de novo. Todos os 15 ficaram vivinhos. Uns 6 ou 7 foram atingidos por flechas nos ombros e joelhos, e o resto foi expulso da arena pela dama divina de cabelo escuro. Quando um homem disse isso, todo mundo começou a falar ao mesmo tempo na taverna, impressionados. Mas isso não é nada. O homem de repente ficou mais animado e subiu na bancada da taverna para que todos pudessem vê-lo. O duelo mais inesquecível de todos foi o que aconteceu 2 dias atrás. Clã Bravareia contra o clã Rio Negro, um clã que é famoso pela audácia e crueldade. Tenho certeza que todos aqui já ouviram falar desse clã. Duelar com eles é morte certa. Embora eles não tenham uma dama divina, eles possuem guerreiros de máxima qualidade e sempre mandam uma força completa de 30 pessoas para a arena. Nesse duelo contra o clã Bravareia, bastante sangue foi derramado, mas toda a taverna ficou em silêncio quando ouviu a palavra mas. Todos queriam que o homem terminasse logo a frase. Mas, novamente, ninguém morreu na arena, o homem exclamou. Todos na taverna ficaram espantados. Isso é impossível. Quando eu fui hoje de manhã na cidade da Areia de Ferro para vender umas mercadorias, ouvi o povo dizendo que o clã Rio Negro teve várias baixas. Eles até penduraram uma bandeira negra para simbolizar o luto. E agora você tá me dizendo que ninguém morreu? Vou repetir o que eu disse, meu caro. Mas agora ouça com cuidado. Eu disse que ninguém morreu na arena, é verdade. Alguém entrou na conversa. Eu também assisti a esse duelo. Isso mesmo.
Embora eu não tenha chegado a tempo para assistir ao segundo duelo sagrado, eu consegui assistir a esse terceiro aí. Rapaz. Rios de sangue correram pela arena, e foi muito impressionante ninguém ter morrido lá, naquela hora. Outra pessoa completou. O que exatamente você quer dizer? Por favor, elabore mais suas palavras para sanar a curiosidade de todos aqui. Senhorita, sirva mais 3 copos de licor para Ellie. O que aconteceu foi o seguinte. A dama divina de cabelo escuro quis dar uma chance a eles, mas mesmo com os braços e pernas quebrados ou fraturados, eles tentaram usar os dentes para mordê-la. Por causa disso, ela meio que foi forçada a incapacitá-los completamente. O homem parou de propósito por um instante. Ela usou uma espada longa para decepar os braços e pernas de cada um deles e depois os chutou para fora da arena. Se apenas um braço ou perna fosse decepado, eles conseguiriam sobreviver após o tratamento. Mas sem os 4 membros, eles não conseguiram resistir. A perda de sangue matou eles. Porém, pensem comigo. Podemos mesmo culpar o clã Bravareia por isso. Ele deu outro gole no licor e repetiu a pergunta. Hein? Podemos culpar o clã Bravareia por isso. O que vocês acham? Respondam. Provavelmente não. Eles não mataram ninguém nos duelos anteriores. E foram forçados a ser mais agressivos nesse. Ninguém ter morrido na arena já é o suficiente para provar que a Dama Divina não tinha a intenção de matar. Verdade, na minha opinião, o clã Rio Negro mereceu esse castigo. Eles pensaram que podiam intimidar o clã Bravareia e terminaram pagando caro por isso. Isso aí. Também acho, Turon. Manda uma rodada de licor aí pra todo mundo. É por minha conta. Alguém gritou para o primeiro andar da taverna. Turon, que esteve o tempo todo encostado na janela do primeiro andar, juntou as mãos e respondeu, não precisa. Essa rodada é minha. Viva o clã Bravareia, viva o clã Bravareia. O andar térreo da taverna explodiu em festejo. Turon terminou de beber o licor em sua mão e, em seguida, deu um longo suspiro. Durante essa última semana, o número de clientes havia aumentado bastante. O andar térreo, que era muito espaçoso, sempre ficava lotado de pessoas. E o tópico das conversas sempre era o mesmo, duelos sagrados. Na verdade, não foi só a taverna, e sim todo o pequeno oásis que ficou repleto de pessoas ultimamente. Aonde quer que fosse, ele via moribundos e quase mortos de vários clãs perguntando sobre o clã Bravareia. Isso era algo que nunca havia acontecido antes. Um aumento na população seria um imenso problema para os administradores do pequeno oásis. Para começar, os celeiros nunca tiveram comida suficiente para as pessoas, e além disso, quanto mais pessoas, maior o número de furtos e assassinatos. De acordo com a prática habitual dos cães de guarda, os pequenos oásis só poderiam permitir a entrada de pessoas que pudessem trazer algum tipo de benefício. Em outras palavras, comerciantes ou guerreiros que buscavam refúgio. O fato de várias pessoas de todos os cantos do extremo sul estarem agora livres para se reunirem aqui havia sido graças às ordens da nova dona, Ladilo Argente. Se ele fosse o Turon de antigamente, seu trabalho diário se resumiria a ganhar algumas moedas de ouro para os cães de guarda, e ao mesmo tempo guardar um dinheirinho para si mesmo. A mudança foi mais do que ele podia desejar. Atualmente, seu destino estava firmemente entrelaçado com o do clã Bravareia. Porém, manter a ordem neste pequeno oásis era bastante cansativo. Felizmente, a nova dona já havia preparado tudo. Após o primeiro duelo, a Ladilo Argentea permitiu que ele, Turon, permanecesse no pequeno oásis e focasse na administração local. Para garantir uma reserva adequada de alimento, Machado de Ferro não apenas trouxe uma grande quantidade de comida do clã Osso Afiado, como também ofereceu moedas de ouro para os outros 3 pequenos oásis. 2. Quando um deles rejeitou o acordo, os soldados do reino de Castelo Cinza capturaram o local no dia seguinte, e o território deles foi trocado por comida. Quando Turon soube disso, ele ficou perplexo. Ele simplesmente não entendia quais eram os planos do clã Bravareia e do reino de Castelo Cinza. Sem falar que eles também haviam poupado a vida dos guerreiros do clã Osso Afiado e do clã Tempestade de Areia, e isso futuramente daria uma dor de cabeça, pois esses clãs iriam voltar com força total. Eu sei que eles querem ser o clã mais forte e tal, mas não consigo ver lógica no que eles fazem. Turon só não ficava desesperado porque as damas divinas que acompanhavam a Ladilo Argentea eram extremamente poderosas. O grupo sempre consistia de 4 pessoas, mas eles haviam derrotado 3 grandes clãs de forma consecutiva. No momento, restavam apenas 2 clãs para derrotar.
E daqui a pouco, provavelmente, surgiria mais uma notícia. Qual notícia? O resultado do duelo sagrado entre o clã Bravarea e o clã Ventania. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.